Vamos ver hoje algumas ideias de projeto. Vocês sempre me pedem por ideias de projetos que podem ser interessantes, que podem agregar no seu portfólio. E qual que vai ser a minha ideia aqui, né? Eu tô vendo, mais ou menos, quais as necessidades de para onde essa indústria de software está caminhando, o que que o pessoal tem feito, o que que tem gerado atenção e tal. E a gente vai falar um pouco de ideias de projetos que resolvem algumas das nossas dores atualmente como desenvolvedores de software. Por que que eu tô focando mais na parte de desenvolvedores de software? Bom, primeiro porque eu tenho certeza que todos vocês são devs. Se algum de vocês for, por exemplo, dev e arquiteto, pode ser muito interessante você fazer uma solução voltada para arquitetura. Se alguém que estiver assistindo esse vídeo for dev e ex-enfermeiro, por exemplo, pode ser interessante você fazer soluções voltadas para enfermagem. É muito interessante você unir coisas que você é bom, porque essa combinação de habilidades vai ser algo muito raro de se ter. Certo, você tem aqui um universo em que, bom, de praxe, né? Necessariamente 100% dos devs são devs. Agora, quantos por cento dos devs compreendem o que seria uma solução boa para um escritório de arquitetura? Cara, quase ninguém. Quase ninguém. Talvez, no máximo, 1% dos devs. Então, se você é dev, que entende muito bem de outra área também, você tá num nicho extremamente poderoso. Você é uma das poucas pessoas que vai conseguir fechar um gap, fechar um espaço, uma lacuna no mercado, que é um produto feito por um dev, que também tem conhecimento muito bom em alguma outra área. Dito isso, por que que eu não posso dar essas ideias pra vocês? Porque eu não sou de outra área, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, não sou nada disso. O máximo que eu conseguiria, por causa do meu background em investimentos, dar ideias de projetos para desenvolvedores que querem fazer projetos de investimentos também. Mas não é a ideia de hoje. A ideia de hoje é fazer projetos de devs para devs, mas eu só queria te alertar antes disso, né, que se você conseguir fazer um projeto para pessoas que não são devs, é muito mais vantajoso, é muito melhor, tá? O projeto de um dev para dev é o mais competitivo que existe, é o mercado mais difícil de se entrar. Dito isso, né, vamos tentar esse milagre aqui. Bom, primeira coisa, eu queria te direcionar para esse GitHub aqui, ó. GitHub App Ideas, 91 mil estrelas no GitHub, né? Esse repositório aqui te dá uma série de ideias aqui de diferentes tiers de projetos. Então você tem aqui projetos para super iniciantes, né? O que é um projeto iniciante? Ah, uma calculadora, algo que converte binário em decimal, um timer de countdown, né? Uma contagem regressiva aqui. Tem até projetos bastante legais, por exemplo. Um projeto que diz oi na linguagem nativa do usuário, né? Você vai ter que aprender alguns conceitos para conseguir implementar isso. Como é que eu identifico qual que é a linguagem de sistema do usuário? E se ele tiver em diferentes dispositivos, como é que a gente faz isso? Vai ser acessado via o browser? Eu vou identificar pelo browser, de repente? Um notepad online, né? Tipo assim, um bloco de notas online. Vão ter desafios interessantes aqui, né? Tipo, é colaborativo? Como é que a colaboração funciona? Colaboração em bloco de notas é bem difícil, tá? Como é que você vai salvar isso aqui? Como é que você vai... Tipo, a pessoa vai salvar o bloco de notas dela, como é que ela acessa o bloco de notas dela? Eu vou precisar fazer um login com e-mail, eu vou identificar via cookies, eu vou... Onde que eu vou salvar isso? Eu vou salvar num banco de dados, numa Key Value Store? Você entendeu? Então, cada um desses projetos aqui... Nota, esses aqui são todos fáceis, tá? Fáceis, entre aspas, tá? Eu não diria que é fácil, mas é de beginner, é tipo projeto júnior, vai. Projeto um pouco mais pleno aqui é criar sua própria extensão no Google Chrome, um aplicativo de escanear a imagem. Tem alguns aqui que são fáceis, tá? Tipo, não entendi muito bem qual é a dificuldade de converter uma moeda para outra, mas enfim. Projetos avançados, né? Você tem aqui um chat em real time, você vai ter que usar provavelmente WebSockets aqui, tá? Vai ser um negocinho complicado de implementar. Enfim, queria te deixar com essas ideias de app aqui. Gostou desse repositório? Pegou uma dessas coisas aqui e implementou? Você pode hospedar elas na parceira do vídeo de hoje, que é a HostGator. A HostGator tem várias soluções super interessantes, a gente vai ver uma delas, tá? Mas você pode, por exemplo, hospedar isso aí numa VPS. É rápida, ela é hospedada no Brasil, então a latência vai ser muito baixa para você, é extremamente flexível. Você pode hospedar seu site também, se você optar por fazer um site. Eu recomendo bastante as opções que a HostGator tem aqui, e hoje a gente vai explorar uma delas. Hoje a gente vai explorar um pouco o GatorClaw, que como você já deve ter visto aqui no canal, né, tem o OpenClaw, e o GatorClaw é uma solução construída em cima do OpenClaw, para ser um pouco mais fácil de se utilizar, um pouco mais fácil a configuração e manutenção e tal. Então o que está rodando aqui por debaixo dos panos? É efetivamente uma VPS, e dentro dessa VPS vai rodar aqui um OpenClaw. E é muito fácil, eu tenho acesso aqui, ó, eu estou abrindo pela primeira vez o OpenClaw. Primeiro pede minha chave da OpenAI, tá? Ó, colei aqui minha chave da OpenAI, vou clicar em configurar OpenClaw. E caso você não conheça super bem, tá, a ideia do OpenClaw, ela é basicamente uma ferramenta que permite a criação
criação de agentes de IA, olha só, já tá configurado, tá? Aí é só entrar aqui no OpenClaw e terminar as configurações e liberar, mas enfim, qual que é a ideia aqui? O OpenClaw, ele vai receber inputs de alguns lugares, então você pode configurar ele para receber inputs de tipo Telegram, Slack, e-mail, e esses inputs vão para o OpenClaw, você vai se comunicar com essa VPS através de alguma dessas ferramentas que você pode configurar, WhatsApp também, e baseado nesses inputs ele vai subir e rodar diferentes agentes para fazer diferentes coisas. Então, de repente, eu mando uma mensagem, eu falo, faz um pull request para mim que faz assim, assim, assado. E ele vai criar um agente que vai criar o pull request, por exemplo. Então, marca o dentista para mim. Vai ter o agente aqui que vai enviar e-mail pro dentista ou entrar em contato via WhatsApp e tal. A solução aqui da HostGator, né, do GatorClaw, ela é totalmente pensada em simplicidade, usabilidade e segurança pro usuário, né, para você. Enfim, fica aí também essa ideia para você usar nos seus projetos se você tiver interesse, tá? Pode ser muito bacana. Você pode criar também um projeto com aqui o GatorClaw ou só utilizar ele para auxiliar ali alguns processos na criação do seu projeto. É bastante simples, tá? Quase qualquer pessoa vai conseguir configurar aqui sem muitas dificuldades. Consegue configurar aqui em 3 minutos sem ter nenhum código e nenhuma complicação. É só realmente pegar as chaves da OpenAI ali e configurar alguma dessas maneiras de se comunicar com o OpenClaw, com o GatorClaw, que você vai ter um negócio ali pronto para usar. Então, se você tiver interesse no GatorClaw ou em qualquer outra solução para hospedar seus projetos, né? Servidores de VPS, hospedagem de site, etc. Você vai ter o link aqui para HostGator na descrição, tá bom? Obrigado, HostGator, por patrocinar esse vídeo e permitir que a gente faça esse conteúdo aqui. Bom, voltando para as nossas ideias de projeto, uma das coisas que eu tenho pensado muito hoje em dia é que é o seguinte, né? Você tem uma geração de dados muito grande. Tipo assim, todo mundo tá coletando dados de tudo o tempo inteiro, né? Você tem dados de chat, dados de interação do usuário com o seu aplicativo, você tá armazenando logs de diversas coisas na sua aplicação, todo mundo tá armazenando logs de tudo. Você tem, cara, uma infinidade de coisas. Bugs, tasks no Gira, tempo que demorou pra cumprir cada task no Gira, troca de mensagem, infinitas coisas aqui, e nada tá sendo feito com esses dados. Tipo assim, existe uma geração de dados que é infinitesimamente gigante. Essa frase nem tá correta, né? Infinitamente gigante. E esses dados, efetivamente, na prática, ficam só te custando dinheiro no seu banco de dados, né? Enquanto eles podiam estar gerando valor, agregando valor. Como os dados já existem, uma das ideias que você pode fazer que pode ser super interessante é criar pequenos SaaS em cima desses dados para gerar valor. Eu posso te dar algumas ideias aqui, tá? Você pode analisar mensagens no Slack com o IA para ver o que tá bloqueando o que, qual pessoa precisa ter qual informação e tal. Nota, você precisa ter bastante cuidado para lidar com isso daqui, né? Que são dados bastante sensíveis, mensagens no Slack. Mas para um projetinho pessoal de brincadeira, pode ser super bacana isso daqui, você vai aprender bastante coisa. Você pode analisar pull requests no GitHub, né? Quanto tempo que demora para as pessoas revisarem o pull request? Quando que eles são geralmente mergeados? Quais são os padrões de comportamento das pessoas que a gente tá vendo que estão fazendo com que os pull requests fiquem parados por muito tempo? Será que as pessoas estão demorando para revisar? Será que elas estão demorando para criar o pull request? Né? Onde é que estão os gargalos aqui? Pode ser algo interessante se analisar. Tudo que a sua empresa gera, na verdade, né? Vamos colocar aqui logs, Notion, os erros que são criados, né? Enfim, todo esse tipo de coisa você pode analisar esses dados que já existem. Tanto dados de dentro da sua aplicação, né? Dados gerados pela aplicação, que estão armazenados em logs e bancos de dados, ou dados de fora da aplicação, né? Dados da empresa, que a empresa às vezes nem pensa de analisar. Essa é uma das ideias que pode ser muito interessante. Outro problema que a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto, tá aí, eu tô trazendo aqui nesse vídeo problemas que eu tenho visto, é pra você me trazer a solução, cara. Eu quero que você ganhe dinheiro com isso e depois apareça aqui no canal mostrando a solução que você fez. A gente tem o problema da black box, que é, todo mundo tá fazendo código com IA, tá? Algumas empresas mais, algumas empresas menos, e tipo assim, esse código tá sendo gerado mais rápido que a documentação, mais rápido que as pessoas conseguem compreender ele, de modo que quando alguém entra no seu time, essa pessoa às vezes nem consegue entender o código e nem tem muito como alguém explicar pra ela esse código. Então SaaS que explicam diferentes black boxes podem ser interessantes, né? SaaS que explica codebase, SaaS que, tipo, você pluga no SaaS documentos da empresa, né? De repente você integra ali o Notion, o Confluence lá da Atlassian, o Slack, e a partir desses documentos integrados, ele consegue gerar, por exemplo, explicar as regras da empresa, né? Você pode, de repente, criar até um chatbot para conversar com isso, para entender as regras ali da empresa, as regras de negócio, o que é importante, por que cada decisão foi tomada, etc. Você pode também criar algo que explica banco de dados, algo que explica logs, etc, né? Interpretar esse tipo de coisa é algo que eu tenho visto muito valor, porque é um dos gargalos que eu tenho na empresa que eu trabalho.
É a interpretação de tudo que está dentro da empresa. Eu tenho visto também o surgimento da ideia de Human in the Loop. Qual que é o conceito de Human in the Loop, né? Você tem aqui um sistema, esse sistema ele gera um resultado, e esse resultado pode ser gerado automaticamente e tal, mas a ideia do Human in the Loop é que o sistema gere algo para o ser humano fazer os toques finais ali, né? Revisar e tal, de repente devolver para o sistema e no final vai sair o resultado. Então você tem um ser humano ali que vai interagindo com isso. E qualquer tipo de sistema pode ser adicionado um Human in the Loop. Onde que eu vejo esse problema muito grande? Cara, suporte. Todas as empresas têm um sistema de suporte. Sinceramente, se o sistema de suporte for inteiramente IA, ele tá insuportável de usar, ele tá muito ruim, tá? Eu nunca usei um sistema de suporte 100% IA que fosse minimamente decente, é tudo uma porcaria. Então, se a gente conseguisse fazer um sistema de suporte que um ser humano pode também supervisionar as conversas dos clientes com IA, ia ser super bacana. Esse projeto aqui, cara, ia ser extremamente valioso. Aqui o básico, né? É refatorar código, né? Tipo, sistemas que refatoram código ali com a supervisão humana e tal. Sistemas que, de repente, geram invoices, geram documentos, geram PDFs, você consegue adicionar um ser humano ali em alguns pontos dessa geração, para que a IA, por exemplo, né, se for uma IA que está gerando, faz perguntas pro ser humano responde e você vai iterando ali ser humano, ferramenta, ferramenta, ser humano. Pode ser um tipo de ferramental muito bacana, um tipo de projeto muito interessante. Ferramentas internas, né, eu já fiz vídeos falando sobre como tá fácil e barato gerar ferramentas para dentro da empresa, para utilização interna. Então, tipo assim, um analisador de feature flag, algo para gerenciar feature flag. Dashboards internos, diversos dashboards que podem integrar diferentes fontes de dados da sua empresa para criar um dashboard. Depende muito do que a sua empresa faz também, né? Mas o que a sua empresa fizer, você pode criar um produto interno para auxiliar em alguns processos. Ou então, se você não é uma empresa, né? Se você é, sei lá, um estudante, você pode criar SaaS só de brincadeira mesmo, né? Não é nem para ganhar dinheiro, nem para aumentar sua produtividade, nem nada do tipo. SaaS para te ajudar a, pô, sei lá, gerenciar os seus estudos, gerenciar os seus hábitos, gerenciar seus gastos, né? A gente tá falando aqui sobre criar projetos que talvez não te rendam dinheiro, mas vão te render conhecimento, que honestamente vale mais que dinheiro. No futuro você vai vender esse conhecimento por muita grana. Eu vejo também muito código legado, muita geração de código que já sai legado, né? Pense em soluções em torno de código legado. O que pode ser interessante aqui? Softwares que auxiliam na tomada de decisões são muito, muito, muito valiosos, né? Tomar decisões inteligentes é, bom, na minha opinião, o que faz uma empresa funcionar ou falir. Você pode criar softwares que analisam, de repente, por exemplo. Você vai ver que contratações da maioria das empresas, eu acho muito mal feita. Eu acho muito baseado em vibes. Você pode criar softwares que analisam candidatos de maneira um pouco mais quantitativa. Ah, galera, você tá dizendo que o software vai tomar a decisão? Não, é óbvio que não. Eu tô dizendo que se a gente trouxer um pouco mais de objetividade na contratação, tipo, quanto que a gente valoriza, por exemplo, o candidato ter feito uma USP contra uma Unisquina? Pô, de repente, o da USP, vamos dar uma certa pontuação a mais pra ele. Quanto que a gente valoriza X anos de experiência? Pô, vamos dar uma pontuação a mais pra ele. Quanto que a gente valoriza projetos no portfólio? Quanto que a gente valoriza ele passar num teste que a gente fez? E dessa maneira quantitativa, isso aqui não vai te dar o resultado final de se é pra contratar um candidato ou não, mas pode te dar um score, tipo assim, um score de 1 a 100 e os candidatos que pontuaram menos que 60 não vão pra última entrevista, os que pontuaram mais 60 vão ser entrevistados uma última vez, entendeu? Você pode utilizar pra auxiliar a tomada de decisão, não pra tomar a decisão por você, mas pra deixar claro, né, com checklists e tal, o que é valioso, o que não é. Nessa mesma ideia, você pode, de tomada de decisões, você pode ter, por exemplo, analisador de custos de infraestrutura. Você pode plugar os preços de diferentes provedores, o quanto que você está usando de compute, né? Para comparar, será que isso daqui vai ficar mais barato nesse provedor? Será que vai ficar mais barato nesse outro provedor? Você compara com o HostGator e vai ver que vai valer a pena. É brincadeira. Eu não podia perder de fazer a publi aqui, tá? Mas realmente vale a pena. Qualquer coisa que seja quantificável, observável, que você consiga plugar num SaaS para te auxiliar a tomar decisões pode ser muito valioso. E bom, onde tem dificuldade, né, tem oportunidade. Eu queria levantar algumas últimas aqui. Eu acho que a gente tá tendo muita dificuldade com mudanças de contexto. Então, tudo que você conseguir fazer para melhorar o ambiente atual de mudanças de contexto muito frequentes, eu acho que vai ser valioso. A gente tá vendo muitas outages, muitas falhas em provedores e tal. Eu não sei por que, cara, esse ano tem acontecido muito. Tipo, o GitHub falhou muito, a Amazon falhou muito. Então, algo relacionado a falhas e reliability é super interessante, né? Detecção de falhas ou detecção de pontos de single point of failure, né? Pode ser muito valioso. Eu tô vendo também uma geração muito grande de dados pessoais. Tipo assim, os seus gastos são dados pessoais, logicamente, mas você tem o pessoal usando
do Apple Watch, o pessoal mensurando as corridas, mensurando peso, calorias que elas consomem, né? Dados personalizados sobre a sua vida, e hoje em dia tá muito fácil você pegar esses dados e transformar em algo legal. Então, projetos que analisam dados pessoais podem ser super interessantes, tá? Pô, eu pessoalmente, inclusive, procura pra mim aí no Google o que significa HRV, tá? Significa Heart Rate Variability. Me faz um SAS pra ajudar a aumentar o meu HRV, vai? Ia ser super bacana. Um SAS para analisar o seu HRV baseado em métricas. Por fim, né, SAS que resolvem os problemas gerados por IA, tipo os problemas de usar IA, né, essas dificuldades que têm vindo à tona com a utilização de IA. SAS para auxiliar em código legado. SAS para auxiliar principalmente novos processos na criação de software. Como a nossa área está mudando muito rapidamente com a IA, eu acho que essas coisas aqui vão ser bem legais, tá? Bom, gostou dessas ideias? Faz elas aí e me diz se funcionou ou não. Se você quiser aprender mais comigo, na descrição também vai ter um link para todos os cursos aqui do canal, tá? A gente tem cursos de estrutura de dados e algoritmos, temos cursos para te auxiliar a ter melhor currículo, LinkedIn, etc, né, para te arrumar empregos melhores. O link para todos os cursos aqui do canal vai estar aqui na descrição. Qualquer coisa que você comprar dos meus cursos, você vai ter no mínimo um mês de reembolso que você pode assistir todas as aulas, decidir se você gostou ou não gostou e pedir reembolso lá no final. Não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de fazer isso porque eu prezo bastante aqui honestamente, pela honestidade, pela sinceridade. Eu acho que se o meu curso não te agregou valor, você pode simplesmente pedir o dinheiro de volta. Não tem nenhum problema com relação a isso, tá? Eu quero que você goste de mim, eu quero que você se sinta beneficiado pelo que eu faço aqui. E se você não sentir que eu tô agregando na sua vida, não faz o menor sentido, tá bom? Tipo, você só me acompanha se eu tiver de alguma maneira te ajudando, senão não tem por que eu estar aqui. Bom, brigadão.